Bora refatorar aqui comigo uma API inteiramente construída em Java, tá? A gente vai pegar uma API que não aplica convenções, que não aplica clean code, solid, e a gente vai estar mexendo nisso tudo até um nível de código que um sênior olharia para isso e falaria, esse é um bom código. Então vem comigo que até o final do vídeo vocês vão aprender aí algumas coisas muito importantes, tá? Esse vídeo ele vai ser muito mão na massa, então eu não vou estar aqui explicando vários conceitos teóricos, o que é o clean code, o que é cada princípio do solid, o que é o REST, tá? Então vai ser papum. Isso aqui tá ruim, a gente vai mudar para isso por conta disso e vou estar aplicando aqui enquanto eu vou estar fazendo, eu vou estar falando, então vocês vão conseguir acompanhar. Tem muito conteúdo bom aqui, fica até o final do vídeo que você vai conseguir ter uma noção boa aí de alguns princípios como solid, enfim, tá? Vamos pro vídeo. Tá, vamos começar aqui por esses projetos aqui, tá? São dois, é o mesmo projeto, só que um eu vou deixar numa versão antiga pra gente comparar depois no final e eu vou mexer nesse daqui, beleza? Esse projeto é um conhecido meu que tá aprendendo Java agora, tá? Então o código ele vai estar um pouco ali não aplicando algumas convenções que é utilizada no Java, que é o Camel Case, tá? Vocês vão ver alguma confusão com Camel Case, com Pascal Case, que é utilizado no C#, porque ele programa bem em C#, só que ele começou a aprender agora Java, foi o primeiro projeto que ele fez e ele me emprestou o projeto para eu estar fazendo esse vídeo aqui, beleza? Bora abrir aqui então o que a gente vai estar mexendo, tá? Esse projeto ele é basicamente um to-do list, que ele não vai estar usando banco de dados, então o intuito aqui é a gente está mexendo nas convenções, mexendo num clean code, tá deixando um código limpo. No final do projeto, ele vai estar fazendo a mesma coisa que o antigo estava fazendo, tá? Só que vocês vão perceber, vocês vão conseguir ter essa noção de que é um código muito mais limpo, muito mais conciso, é um código que realmente te entrega o que ele está prometendo. E vocês vão conseguir ter noção do que eu estou falando ali no final do vídeo. Beleza, bora começar aqui então. Deixa eu mostrar para vocês como que está funcionando a API, tá? Como eu disse, ela é uma API bem simples, que ela está funcionando como uma to-do list, uma lista de tarefas, que você salva uma tarefa, deleta ela ou você marca ela como concluída, e essas coisas. Vou mostrar aqui bem rapidinho. A gente tem todas essas daqui. Primeiro de tudo, a gente vai mostrar aqui, pegar todos, tá? Mostrando nenhum, porque como eu disse, é uma API simples, então tá tudo sendo armazenado num array. Então toda vez que você reinicia o sistema, esse array vem zerado, não tá utilizando banco de dados, não tá persistindo nada, tá? Então a gente bora criar aqui uma tarefa, a gente já deixei aqui tudo prontinho pra gente fazer os testes. Vamos criar uma tarefa, agora a gente vai criar a tarefa 2, beleza? Todas elas com status como feito, então se a gente vier aqui em mostrar todos, elas vão aparecer aqui, tá tudo rodando em cima dessa API aqui atrás. Marcar como feito, a gente vai pegar a tarefa de ID 1 e vamos marcar como feito, tá? Como ela já estava como feito, ela vai continuar como feito. Se a gente vier aqui e desmarcar ela, então ela não está como feito, ela pegou como aberto, tá? Ela está com status aberto agora. A gente pode também deletar essa tarefa, se a gente voltar aqui agora e pegar todas as tarefas, a gente acabou de deletar ela, beleza? E a gente pode filtrar aqui por status, que o filtro está aqui no parâmetro, na carry, perdão, então está buscando apenas pelas feitas. Se eu vier pelas abertas, como só tem uma, não vai buscar nada. Até deu uma requisição aqui, porque provavelmente não está sendo tratado quando retorna um nulo, né? Provavelmente é isso daí. Show! Bora continuar aqui. Para o sistema, primeiro erro que a gente vê aqui quando a gente dá de cara com o sistema, nomenclatura de pacotes, tá? Todos os pacotes, eles precisam começar com a letra minúscula. Isso é de suma importância. Se a gente vier aqui nos imports, por exemplo, você pode ver que os próprios pacotes originários do Java, o org.springframework, isso aqui tudo são pacotes, tá? Como se fosse esse controller num aqui. Todos eles são com letra minúscula. Apenas vem com a primeira letra maiúscula no padrão Pascal Case, que a gente chama, né? Quando a gente chega no objetivo final, que nesse caso aqui é essa classe, tá? Então, a classe ou interface, enfim. Mas quando é o pacote, a gente sempre mantém com letra minúscula. Então, aqui, por exemplo, a gente está falando dentro deste pacote, pega essa interface / classe, beleza? Aqui, como você pode ver, todos os pacotes eles estão começando com letra maiúscula. E a gente vai mudar isso aqui agora, para já deixar tudo padronizado.
Show, a gente já fez aqui as mudanças que a gente queria fazer. As duas principais aqui foram na entidade e no objeto de valor, tá? O enum, por ele ser o enum, ele é um nome reservado. A gente possui classes que são enuns. A gente tem classes, a gente tem enuns, a gente tem interface. Então, um pacote ali, eles não podem ter esse nome que é reservado do Java, beleza? Então a gente chama isso de objeto de valor. Os enums são objetos que agregam valores a entidades. Novamente, ali estava model, a gente não utiliza model nesse conceito, ainda mais quando a gente está usando o banco de dados. É mais comum a gente usar entidades de banco de dados, tá? Não models em si, porque models vem do MVC, Model View Controller. Não é o caso que a gente está utilizando aqui agora. Então, como a gente está querendo simular um banco de dados, a gente usa uma entidade do banco de dados, beleza? E aqui agora, no nome das próprias classes, está sendo cometido outros dois erros grotescos, que seriam esses. Unificar línguas, por exemplo, eu vou ter um nome que é usuário name, que está usando o inglês junto com o português. Ou você usa inglês ou você usa português. No caso da programação, majoritariamente nós vamos usar o inglês. Para projetos grandes, enfim, é comum a gente se usar é comum a gente usar o inglês ao invés do português, tá? Então a gente tem que parar com isso. E outro erro aqui também é em entidades, igual a gente tem aqui da tarefa, a gente usar nomes em plural, tá? No caso, uma entidade se refere a uma tarefa. Se a gente quiser criar uma lista de tarefas depois dentro de uma variável, aí sim a gente usa o plural, porque vai ser uma lista. Mas no caso dessa classe, uma classe se refere a uma entidade. Então é um para um, é tarefa. Entidade da tarefa, tá? Beleza? Então aqui a gente vai resolver esses dois erros de uma vezada só. A gente vai botar aqui task entity, não tasks entity, não task entidade, task entity, beleza? Aqui na tarefa services também o mesmo erro, tá? Tá usando português e inglês junto com plural, a gente vai botar task service. Beleza, task service. E num status a gente pode deixar, não vejo muito problema aqui. Aqui, seguindo a mesma nomenclatura, tá vendo que a gente tem uma entidade task, um serviço task e uma controle to-do list. Isso não está coeso. Os nomes não estão coesos. Vamos deixar isso coeso também. Vamos vir aqui no controller, a gente vai refatorar isso. E vamos botar aqui task controller, beleza? Agora sim, só de olhar para isso daqui já tá mais bonito. Mas a ideia do código não é só ficar bonito, é ficar legível. A gente consegue entender claramente que tudo isso aqui se refere a task e que cada conceito aqui está separado. A gente identifica o que é o controller, a entidade e o serviço, beleza? Vamos entrar aqui agora Deixa eu ver o que a gente pode fazer primeiro, porque tem bastante coisa. Essa daqui é a controller, tá? O serviço, ele tá aqui. A gente basicamente vai mexer nesses dois. A gente tem aqui, beleza, já achei mais coisa para mexer. Olha aqui, ó, tarefa name, mesma coisa. Ou a gente usa task name, ou a gente usa só name. No caso de uma tarefa, a tarefa não tem um nome, a tarefa tem um título. É mais coeso a gente colocar um title aqui do que um task name, entendeu? Aqui outro erro também, tá usando o Pascal Case, começando com a letra maiúscula. No Java, para variáveis, a gente precisa usar o Camel Case, que é começar com letra minúscula. Então a gente vai ter erros aqui que vai estar se referindo ao service, beleza? A gente vai vir aqui no service, agora é title, e aqui é status, beleza? Aqui também status. Tem mais algum erro? Acho que seria só isso. No controle a gente não usa, né? Se usasse seria um erro. Show. Já melhoramos também aqui a nossa entidade, tá? Deixa eu ver por onde que a gente vai começar aqui. Show. Uma coisa muito interessante, olha que legal. A gente está tendo, contem aqui comigo, desmarcar, marcar, dois métodos, tá? Mudar status, 3 métodos. Task controller, marcar como feito, 4 métodos. Desmarcar, 5 métodos. Nós temos dentro do nosso sistema 5 métodos para fazer uma única coisa, que é mudar o status da tarefa, que é mudar o estado da tarefa. Ou a tarefa, quando a gente tem uma tarefa, ela é 0 ou é 1. Ou ela está feita ou ela não está feita, tá? Então é 0 ou 1. A gente não precisa ficar tratando esse 0 ou 1 de forma individual, igual está sendo tratado aqui. Ou eu marco como feita, ou eu marco como desfeita, entendeu? Eu posso tratar como uma única coisa, tá? A gente consegue reduzir muito a quantidade de código
unificando essas coisas, tá? Eu vou mostrar para vocês vão ver a diferença que vai ser só com esse pequeno insight que a gente está tendo aqui agora, tá? Bora lá, bora começar aqui. Deixa eu juntar esses aqui tudo para vocês terem uma noção do que está sendo feito aqui, tá? Então a gente tem isso daqui. Primeiro ele chama o marcar, ele chama o marcar passando o enum feito aqui, tá? Aí aqui no enum feito ele acessa a tarefa e filtra e depois joga o status que ele passou. É um código muito absurdo para uma coisa tão simples, que é mudar o estado de alguma coisa, tá? Aqui a gente também tem, deixa eu unificar tudo para a gente ficar mais fácil de visualizar. Deixa eu trazer isso aqui para baixo, para a gente estar mexendo nesses dois aqui primeiro, tá? Então, o que a gente vai fazer? Ao invés de a gente ter um método para chamar o marcar e o outro método para chamar o desmarcar, a gente vai ter um que vai mudar o status. Ou se ela está marcado, ela vai estar como desmarcado. Se ela está como desmarcado, ela vai agora para marcado. Ela vai ficar alternando entre esses estados. Beleza? A gente vai fazer isso. Como que a gente vai fazer isso daqui? A gente vai chamar um put mapping, tá? Que vai ser a mesma coisa atualizar. Public void. Deixa eu ajeitar isso daqui só para ficar mais visual para a gente. Public void, que ele vai se chamar toggle task status. Beleza? Toggle que vem de alternar basicamente o estado daquilo ali. Put mapping, a gente já tem aqui. Agora a gente vai ter, ao invés desses três, a gente vai ter um único método, void, que vai ser aqui toggle status, que ele vai receber também o ID como parâmetro, tá? E aqui tem uma coisa muito interessante. Tá vendo que dentro da nossa camada de serviço, a gente está fazendo essa alteração aqui no estado de uma entidade. Concorda comigo que o estado de uma entidade é responsabilidade da entidade em si, não do serviço? Então essa alteração de conceito, essa alteração de estado da própria entidade é responsabilidade da entidade em si, não do serviço. Então essa alteração ela não deve estar sendo feita aqui no serviço, ela tem que estar sendo feita dentro da nossa própria entidade, tá? Isso fica mais separado, isso é mais coeso com o código. Então aqui dentro a gente vai ter um public, que vai ser void também, public void, ele vai fazer o toggle status, tá? Que ele vai mudar o atual status. O que acontece? Aqui dentro a gente vai pegar um this.setStatus. Esse setStatus está sendo definido por esse @setter aqui do Lombok, tá? Esse setStatus basicamente vai mudar, vai setar um status novo. E como que a gente vai fazer isso daqui? Simplesmente a gente vai pegar this.getStatus, a gente vai pegar o estado atual da nossa entidade. Então, ó, pega o estado atual da nossa entidade, tá? Se ela for igual status enum ponto feito, então tipo o estado atual da minha entidade, ele está como feito e foi chamado esse método aqui para alterar o estado, então eu não quero que ele seja feito, eu quero que ele seja aberto, tá? No caso, vai ser status aberto, entendeu? Se não, vai ser status feito. Então, o que eu estou dizendo aqui para o meu código? Ó, chamamos a mudança de estado. Então, identifica. O meu estado está como feito? Se sim, se ele está como feito, eu quero fazer a alteração desse estado, ele vai botar como aberto. Se não, ele não está como feito, então coloca como feito, entendeu? Então, ele está basicamente alternando entre um estado e o outro. Não preciso fazer essa de desmarcar. Ah, não, agora desmarca. Entendeu? Porque pode acontecer algum caso de a gente ter uma tarefa que ela está marcada como feita e eu mandei marcar ela, mas ela já está marcada, não precisa. Ou uma caso dela não tá marcada e eu mandei desmarcar. Vai dar ruim no código, entendeu? Então é melhor a gente alternar entre o estado que já está salvo na entidade dessa forma aqui. Aí dentro dessa task service, aqui a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu ver. A gente está usando essa mesma coisa aqui, ó. This.tarefa. Se eu chamei o toggle status, a gente vai fazer essa mesma coisa aqui. Que essa tarefa é a lista, tá? Então, quero mudar, eu chamei o toggle status de uma lista, de uma tarefa em si. Então, dentro dessa tarefa, vamos achar essa tarefa aqui agora, que é o string.filter, vai ser o mesmo código daqui de dentro, daqui de cima, tá? Então, filter, a gente achou a entidade de tarefa de acordo com o ID que a gente foi passado para ela, tá?
Vamos fazer o mesmo find first .if present, que é a mesma coisa que está ali, só que agora ao invés de eu passar esse set status passando com o status que veio daqui, eu só tenho um ID. O que eu vou fazer? Eu vou ir dentro da minha entidade que foi achada, tá? x.toggle status. Pronto. Muito mais simples do que esse código todo aqui. E aqui ele está falando para a gente que a gente pode simplificar ainda mais isso daqui. Então seria, se eu não me engano, deixa eu ver, acho que é task entity, isso daí, task entity.toggle status. Beleza, olha como é que está o funcionamento do nosso código aqui agora. Basicamente, a gente está acessando a nossa lista de tarefas, a gente está pegando a entidade que a gente passou como parâmetro aqui, eu quero essa entidade ID aqui, então ache para a gente dentro dessa lista esse ID, achou, encontrou, eu quero que ele mude o estado atual. Se está feito, vai botar como aberto. Se botar aberto, vai botar como feito, entendeu? E aqui a gente está passando o toggle status. Não necessário, agora a gente não precisa mais chamar esse marcar. Ele vai chamar o mudar o status, que vai acessar aqui, vai encontrar e vai setar o status de acordo com o que foi passado pelo parâmetro. Não precisa dessa embolação toda, tá? Então agora a gente pode simplesmente remover todo esse código aqui, tá? Vindo na task controller, remove isso tudo aqui. Remove isso tudo. E aqui agora, que a gente vai passar também pelo path variable, vem cá você. A gente vai simplesmente vir no nosso this.tarefas, né, que é o nosso serviço que está ali em cima inspecionado, e a gente vai passar um toggle status, passando o nosso ID. Beleza? Então a gente tem esse código aqui para fazer tudo isso daqui que ele tinha feito com dois métodos que chamava outros dois métodos para executar um método. Agora a gente tem um método, um endpoint que executa um método, muito mais direto ao que a gente quer, tá? E isso daqui a gente precisa também passar pelo parâmetro para fazer funcionar. Eita. ID, beleza? A gente já deu uma reduzida aqui legal. A gente já tem esse toggle status que já tá funcional aqui. Beleza? Para a gente deixar mais simples ainda, a gente vai novamente mexer nas nomenclaturas, tá? Outra coisa, aqui é interessante a gente ter tarefas. Lembra que eu falei na entidade a gente precisa ser no singular task? Aqui a gente tem tasks, porque é uma lista de task, beleza? Então a gente vai alterar aqui também, botar tudo para inglês, a gente não vai fazer confusão entre português, inglês, enfim. Já está tudo atualizado aqui, task entity, aqui não tem nada, toggle. Aqui a gente vai ter um save ao invés de create. No controller aqui a gente vai ter um save também. Aqui a gente vai ter um delete, não vai ser. Aqui vai ser get by status. Acho que isso é um bom nome, mais coeso. Get by status. Aqui a gente tem, deixa eu ver, o delete. Beleza, aqui é a mesma coisa, a gente tem olha só, a gente tem uma task service que está nomeado como tarefas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer nada, isso aqui não é tarefas. Isso aqui é uma task service, isso aqui é um serviço da tarefa. Então eu preciso dizer para mim o que eu estou querendo com esses nomes, beleza? A gente vai colocar aqui e vai colocar aqui. O código já começou a ficar um pouco mais visual, um pouco mais limpo, mas ainda não vou mostrar para vocês a diferença, não vou comparar com o outro agora para vocês terem um choque mais para o final. Continuando aqui no nosso serviço, o que a gente pode mexer aqui? Isso aqui está nomeado errado também, a gente vai botar, como mostrar, a gente vai botar get all tasks. Beleza? Aqui também vai estar errado porque está chamando aqui, get all tasks. Eu acho que esse método que a gente não vai precisar mexer nada, ele só está retornando o array. Esse delete aqui, ele também não vamos precisar mexer. Esse get by status, ele também tá legal, não vamos precisar mexer nesse aqui também. Vamos deixar tudo no padrão aqui para a gente conseguir ver melhor depois. Beleza, vamos mexer no nosso create, porque ele tá bem cabuloso. Aqui o parâmetro a gente vai chamar de task também, não é tarefas, tá? Beleza. Primeiro erro que a gente consegue visivelmente aqui. O bloco de try tá só executando esse get aqui. Se der erro, ele passa e depois ele volta a executar isso aqui. Isso aqui não faz sentido, porque o try é justamente para
para falar para o nosso código: tente executar tudo isso daqui. Se deu algum erro nessa execução, você captura esse erro aqui, tá? Então não faz sentido a gente deixar isso aqui fora. Esse ID, ele tá vindo de onde? Ele não, parece que ele não tá sendo usado aqui, galera. Não, ele tá sendo usado sim, tô louco. Task. Vamos ver na nossa criar. Ele pega uma tarefa, ele executa um ID, ele joga nessa tarefa aqui o ID igual a 0. Porque aqui dentro a gente vai vir... porque no nosso Insomnia, na hora que a gente vai criar, ele vem como 0, só que ele não deve ser passado por aqui. Ele vai ser setado via código. Tá, correto. O que isso quer dizer? O que eu entendi aqui? Quando a gente tem um banco de dados, a gente não seta o ID na criação. Ele é setado automaticamente pelo banco de dados. Isso é responsabilidade do banco de dados. Mas como isso aqui é uma simulação, a gente não tem esse banco de dados para criar o ID automaticamente, pelo visto ele está fazendo via código, tá? Então provavelmente é isso daqui. Ele está passando o ID 0. Eita, meu mouse travou aqui. Voltou. Ele está passando o ID 0 para task, só que pelo visto ele não está usando esse ID aqui dentro Ele não está usando esse ID aqui. Por exemplo, se a gente vier aqui, não está fazendo diferença nenhuma. Não está fazendo diferença nenhuma, basicamente. Aqui ele seta um ID fora para ele usar aqui embaixo, por isso que está aqui fora. Então, se der errado, ele não vai usar aqui, conseguir, beleza. Tá, a gente consegue fazer uma coisa, gente, que não precisa, como é uma boa prática a gente ter variáveis igual ele criou aqui pra gente responder com essa variável, tá? Mas como o sistema é muito simples, não tem necessidade da gente criar esse tipo de coisa agora. A gente pode simplesmente vir nesse new aqui, remove isso daqui, coloca esse new aqui. Ele vai funcionar perfeitamente, a gente já reduziu mais código. Outra coisa que a gente pode reduzir aqui também, que ao meu ver, um pouco desnecessário, que é a gente estar setando o ID aqui dentro para depois capturar e setar o ID aqui para 0, que também não faz sentido. A gente pode simplesmente remover isso daqui, tirar isso daqui. Aqui dentro a gente passa o ID, beleza? E ele vai funcionar muito mais direto, muito mais direto. Na minha cabeça também não faz sentido ter esse ID, a gente pode remover, porque ele está setando o ID aqui para nada. A gente pode simplesmente vir aqui dar um salt erro.getMessage e agora a gente está capturando a nossa mensagem, tá? Então, eu acho que a task de serviço ela é basicamente isso, tá? Porque se a gente vir aqui, o ID basicamente ele estava setando o ID aqui, que ele não ia usar para nada, porque mesmo se ele fosse 0 ou 1, ele ia pegar sempre o último da lista daqui de cima, não ia usar esse ID setado aqui. E aqui ele seta um ID que não tem valor nenhum para 0. Tipo, what? Não tá fazendo sentido nenhum esse código. Tá difícil até de entender alguma coisa. Então a gente vai deixar daquele jeito que a gente tinha feito mesmo. Deixa eu voltar pra cá. Salt error.getMessage. Beleza. Gente, eu acho que o service, ele é basicamente isso, tá? Não tem muito mais que a gente mexer aqui, não. Nossa task, a gente já tá com a responsabilidade de mexer o toggle aqui. O save, get all task, delete. Vamos para controle agora, que o controle tem bastante coisa. Primeiro erro, request mapping aqui não existe. O request mapping é para classe, tá? Se a gente teria que colocar o criar, seria o criar aqui em cima no post, tá? Então a gente seria isso daqui. Só que tem uma coisa aqui que a gente precisa se ligar, que é na questão da REST API. Tá? O que a REST API diz pra gente? Ela diz pra gente que a gente deve utilizar os verbos HTTP. Ela basicamente são os delete, o get, o put e o post. Não faz sentido pra gente a gente usar um verbo post que já significa postar algo e ao mesmo tempo a gente colocar um criar aqui. Ele fica meio redundante, tá? Então post barra criar, tipo posta barra cria. Tipo, você tá fazendo o quê? É a mesma coisa, entendeu? Então, no REST a gente não utiliza essa redundância. E a gente também não pode usar verbo aqui em cima, tá? No sentido de criar, pegar, porque isso tem que ficar implícito no nosso verbo HTTP, no nosso post. Aqui, por exemplo, mostrar. Já está implícito aqui que é um get, que é pegar, entendeu? Não preciso falar para ele novamente que é um mostrar aqui. Não faz sentido falando pelo código em si, tá? E aqui a gente tem que
tudo minúsculo também, tá? Não pode ter letra maiúscula. Então aqui a gente vai só remover isso daqui, tá? Remove isso daqui. Isso aqui vai ser um create task, não vai ser criar. Aqui vai ser um task. Tira esse negócio de português da cabeça. Aqui task service, beleza. Vamos vir pra cá também. A gente remove aqui, mostrar de novo. A gente não precisa disso daqui, tá? Aí que vem o pulo do gato. Aqui a gente tem outro get. Outro get, tá? O que ele tá falando pra gente? Olha o tanto de boilerplate que a gente tem. Olha o get, mostrar, buscar. Puta que pariu, tá falando 3 vezes a mesma coisa. Get, mostra, busca, faz o que esse endpoint, entendeu? Não faz tudo, mas não faz nada no final. Não precisamos disso. A gente pode simplesmente deixar aqui o get, tá? Aí a gente vai bater num probleminha aqui, porque nós temos 2 get. Qual que é o pegar todos e qual que é o pegar por status? Aí sim a gente tem aqui uma simples condição que a gente pode vir aqui e botar um filter. Ou seja, esse é o get que a gente consegue filtrar. Aqui a gente escolhe qual vai ser o status, se é aberto ou feito. Então aqui a gente só indica que é um pegar por filtro, /filtro, entendeu? Então tá muito mais simples. Um get sem nenhum parâmetro, ele vai buscar tudo. Agora, se a gente quiser, a gente bota o /filtro e a gente faz o filtro. Tá muito mais coeso. Aqui a gente vai botar get by task status, tá? Get by task status, enum, isso aqui acho que não vai precisar mexer, create task. Tá, isso aqui vai ser get all tasks também, get all tasks. Toggle task status, a gente já fez. Deixa eu descer para cá. Delete. Task service. É importante também que a gente sempre coloque o this aqui, tá? Deixa eu copiar isso daqui, aqui já tá. Gente, tá, tem um delete aqui ainda, o delete. Outra coisa, a gente primeiro passa o ID para depois passar a função. A gente não precisa desse delete aqui, porque, olha só, delete, o verbo já está aqui informando, delete essa task, né, o ID, e deletar, já está informado, a gente não precisa desse deletar aqui, então a gente só passa o ID aqui que está show de bola. O put também, que é o atualizar, a gente só vai passar o ID de qual que a gente quer atualizar, tá? Não precisa de mais nada, atualiza esse ID pro Toggle status. Aqui, como a gente não vai atualizar a tarefa em si, é interessante a gente falar o que a gente quer atualizar. Então a gente pode falar que task, a gente pode botar só status. A gente pode botar task status para ficar legal. Put map a gente vai atualizar a status da tarefa, tá? Então, deixa eu ver o que a gente pode ajeitar aqui. Task this.delete id. Aqui o legal no nosso método também, a gente pode botar aqui um delete by id, beleza? Para ficar mais coeso, para a gente ter uma noção melhor do que está acontecendo. Delete by id, get by status, Toggle status, delete by id, get all tasks. Tá, aqui a gente não precisa desse task, eu vou explicar o porquê. Tá, agora que vem a parte final do vídeo, que vai ser interessante demais vocês estarem vendo isso daqui. Olha como que o código, ele simplesmente virou de cabeça para baixo, tá? O que esse this aqui ele fala? Ele fala que a gente está pegando a classe, a gente está pegando as informações que está dentro dessa classe aqui. Então, olha como é que o código está direto para a gente. Olha o que ele está falando. This.taskService.save task. O que ele está falando? Dentro dessa task, a gente quer pegar o serviço de tarefa e a gente quer salvar. Eu não preciso falar aqui save task, porque já está implícito que é o serviço da tarefa. A gente está usando um serviço de tarefa. Então, a gente só vai salvar essa tarefa aqui, entendeu? Passando a nossa tarefa. Aqui é a mesma coisa. This.taskService get all. Pegue tudo que tem dentro do serviço de tarefa. A gente está conseguindo ler isso. Tá vendo que está sendo muito mais fluido? O código está falando com a gente está conseguindo ler. Aqui outra coisa, this.taskService.getByStatus, ou seja, dentro do serviço de tarefa, pegue todos pelo status que você setou aqui, entendeu? Mesma coisa, dentro da tarefa, do serviço de tarefa, delete pelo ID. Dentro do serviço de tarefa,
mude o status dessa tarefa, passando esse ID aqui, tá? E os filtros em si, o mapping dos endpoints está muito mais simples. Aqui eu estou falando que é o filtro. Se não tem nada, é só get map, que ele vai pegar tudo, tá? O task service também está muito mais direto, muito mais coeso. Eu vou abrir aqui agora para vocês o antigo aqui, tá? Pra gente dar uma olhada. Provavelmente ele vai abrir com uns erros de Lombok, porque não vai estar carregando o Lombok, mas vai dar pra gente ter uma noção aqui. Vamos abrir aqui esses dois aqui que são os principais, tá? Então, olha só o que era o serviço. A gente basicamente tinha 60 linhas aqui para fazer coisas simples. E eu fechei o outro. Não, será que vai abrir certinho ou vai dar ruim? New window. Tá, abriu certinho. A gente tinha basicamente 60 linhas, isso porque ele ainda tá de uma forma, como é que eu posso dizer? Enfim, 60 linhas. Aqui a gente conseguiu reduzir para 43 linhas, beleza? Com um código muito mais limpo, muito mais visível, sendo mais direto ao ponto. Aqui a gente tinha 3 métodos para fazer uma única coisa. Tá? Marcar, desmarcar, mudar status. Agora a gente tem apenas um toggle status, que ele vai fazer a função dos 3 do antigo, tá? E o mais interessante, ele se encontra aqui no controller. Olha a diferença dessa controller para essa daqui. Primeiro que isso aqui já está poluído por si só, por esse monte de nomenclatura, enfim. Só que a gente não consegue ler direito. Por exemplo, vamos vir aqui na tarefa de criar. Tarefas. Criar tarefa. Isso a gente consegue entender, a gente acabou de mexer no código, mas para alguém que está chegando aqui agora, para alguém que... Imagina que você está numa empresa, você construiu seu sistema e a pessoa não sabe de nada, ela chegou na empresa agora e ela precisa dar manutenção para esse sistema seu. Ela vai dar de cara com isso aqui, ela não vai entender merda nenhuma. O que é essa tarefa? Isso é um serviço? Isso é um repositório? Você está lidando com um banco de dados? Você está lidando com uma camada de serviço? O que isso está fazendo em si com o código? Quando a gente vem para cá, ele já está falando para a gente o que ele está fazendo. Essa tarefa de serviço está salvando uma task, entendeu? Está sendo comunicado com o programador. E isso é de extrema importância. Isso a gente aprende aqui com essa bíblia chamada Clean Code, tá? Clean Code é um livro muito importante que eu indico todos os programadores, todo mundo que quer ser programador, ele precisa fazer essa leitura, tá? Enfim, de suma importância. Olha um caso muito mais interessante. Olha esse aqui, marcar como feito. Cheguei aqui, tarefas.marcar.id. Que porra é essa? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos voltar aqui para o outro. Toggle status. Essa serviço tarefa, a gente vai mudar o status desse ID. Está muito mais coeso. Então, dentro do serviço de tarefa, a gente vai alterar o status desta tarefa que a gente chamou pelo ID. Tá? Nesse código aqui, a gente dá muitas voltas para chegar num lugar muito simples. Tá? Isso, na programação, é um problema enorme, gigantesco. Tá? Nomes errados, nomenclaturas fracas, nomenclaturas que não te falam o que ela quer fazer. Tá? Por exemplo, desmarcar. Quer desmarcar o quê? Você não sabe o que ela quer desmarcar. O nome numa programação, o nome na programação, ela precisa te indicar o que ela quer fazer. A partir do momento que você lê, você já está entendendo aquele código. Programar é algo difícil. São vários códigos que a gente normalmente não entende. Só que dá para tornar isso mais fácil, com nomenclaturas melhores, com nomes melhores, tá? Se a gente só olhar aqui, o nome disso daqui, tarefas, model, to-do list controller, tá muito mais embolado do que isso daqui. Task controller, task entity, task service, tá? A própria classe aqui, ela não tá com aquele monte de mapeamento dos endpoints desnecessários. Aqui a gente só tem um filter, tá? A gente só tem um task status, os parâmetros. Aqui a gente tá falando um monte de coisa necessária. Marcar como feito, não tem necessidade. Mostrar,
já é um get, não precisa falar que é mostrar, sabe? Um post, você já está criando, não precisa falar aqui também que você quer criar alguma coisa, é uma redundância desnecessária, que gera um boilerplate gigante no seu código, tá? Então, esse vídeo aqui foi tentando demonstrar isso para vocês, não sei se ficou meio corrido, não sei se ficou muito bem explicativo, eu tô um pouco na correria, mas enfim, vai ter mais vídeos como esse aí no futuro, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa deixa aí nos comentários, eu posso disponibilizar o código refatorado aqui para vocês darem uma olhada, para vocês se inspirarem nos próximos que vocês mesmo forem fazer, tá? Obviamente tem muita coisa pra gente melhorar nesse código aqui, a gente poderia botar um H2 database para puxar informação em cache ao invés de vir em uma array list, tá? Tem bastante coisa, a gente poderia criar uma camada a mais aqui, por exemplo, de repositório, a gente poderia separar as responsabilidades dessa task, porque essa tarefa ela está fazendo muita coisa, ela está salvando, ela está mudando o estado, ela está pegando as tarefas, a gente poderia criar um serviço para cada funcionalidade, tá? Mas como o sistema é muito simples, esse não foi o objetivo, foi o objetivo fazer algo simples, porém muito bem feito, seguindo padrões de arquitetura limpa, padrões de clean code e solid, tá? E REST API também, são algumas coisas que a REST API exige aqui pra gente. Gente, eu tô voltando aqui agora porque eu esqueci de testar, simplesmente não testei no vídeo, então a gente vai fazer o teste aqui. E foi até bom porque eu achei algumas melhorias que a gente pode estar fazendo aqui também, tá? Que eu já fiz. A primeira delas é que propriedades de entidade a gente não pode deixar público, tá? Vamos deixar elas privado aqui, então. Isso é uma convenção que precisa ser respeitado. Isso vai gerar alguns problemas, porque a gente está acessando essas propriedades aqui. Agora a gente vai acessar não mais pela propriedade, mas sim pelo método que pega essa propriedade, tá? Uma propriedade de entidade, ela só pode ser acessível pela própria entidade. Então aqui a gente não pega a propriedade, a gente vai pegar apenas o método. Vamos replicar para esse daqui de baixo. GetID, aqui também em vez de status vai ser getStatus, beleza. Na controle, o que a gente pode fazer? No putMapping aqui, em vez de a gente deixar apenas ID, a gente vai identificar também o que ele vai atualizar. No caso, ele está atualizando o status, tá? Ele está atualizando o status aqui, então a gente pode deixar aqui também toggle status para deixar bem claro que está alternando o estado do status. Então, é isso. Aqui, ao invés de a gente deixar nulo, a gente bota task aqui para informar que a gente está nos endpoints de tarefas. Então, vai ficar muito mais legível, vocês vão ver aqui depois. A melhoria barra erro que eu fiz, o que acontece? Antes a gente estava usando o try-catch ele é muito mais pesado para o nosso código em si, tá? Então aqui a gente fez uma simples validação. O try-catch antes ele estava validando se a tarefa estava vazia ou não. Porque se tiver vazia ela vai acabar gerando um erro. A gente pode fazer isso uma validação simples com if else, vai ficar um código muito mais simples, tá? Então aqui o que a gente está fazendo? A gente valida se a tarefa está vazia. Se a tarefa é vazia, significa que a gente não tem nada nesse array aqui. Então o primeiro ID, o ID dessa tarefa que a gente vai estar inserindo, ela é a primeira que vai estar aqui. Então a gente seta como 1. Se a tarefa não tá vazia, a gente seta o ID pelo último que está aqui nessa lista, mais 1, beleza? Independente do que for setado, a gente vai adicionar essa tarefa ali na lista. Vocês estão vendo que está muito mais simples, muito mais coeso aqui. Aqui sumiu também, sumiu. Beleza, vamos testar agora para vocês verem que a funcionalidade continua a mesma. Com esses nomes aqui, olha como é que esse nome vai ficar muito mais simples. Botando task aqui e deixando isso aqui mais direto. Primeiro, a gente acessa aqui o localhost /task. O post já é de criar, então a gente já sabe que a gente está criando uma tarefa, acessando esse endpoint aqui. Já está tudo setado aqui no body para fazer a criação, a gente vai criar fizemos duas criação. Aqui a gente é um get /task, significa que a gente vai pegar tudo. Se a gente não está passando nenhum filtro, a gente vai pegar tudo que tem nesse endpoint de task, tá? Já está muito direto. Pegamos dois que a gente acabou de criar, tá? Agora a gente vai desmarcar. Olha só como é que está muito mais legível isso daqui. Put, atualizar. Então a gente vai atualizar, beleza? A gente está vendo aqui que no nosso servidor, dentro do nosso endpoint de task, a gente quer pegar a tarefa 1 e alternar o estado do status dessa tarefa. Então aqui no caso a nossa tarefa não está como feita, a gente vai alternar o estado. Se a gente pegar aqui novamente todas as tarefas, esse 1 aqui ele vai vir como aberto. Se a gente alternar de novo, está vindo como feito, beleza? Agora a gente vai deletar essa tarefa 1. Deletando essa tarefa 1, a gente só tem a 2, beleza? Olha aqui, olha só como é que isso está muito mais simples. Deleta,
dentro do meu endpoint de tarefa, a tarefa 1. Muito simples, muito direto. Isso aqui são padrões hash, tá, pessoal? Padrões hash API. Agora a gente vai buscar fazer pelo filtro. Olha de novo como é que tá simples. Vamos pegar dentro do endpoint de tarefa, passando um filtro que está definido aqui embaixo, que é o estado dele. A gente vai passando esse filtro e a gente está pegando essa tarefa aqui que sobrou. Beleza, gente? É isso, então. Continua pro vídeo aí. Enfim, gente, é isso. Espero que tenham gostado. No meu canal aí tem muito mais vídeos explicando alguns conceitos um pouco mais avançados. Tem alguns vídeos também que eu fiz uma série aí criando uma API do zero. Então, se vocês quiserem aprender do zero como fazer uma API, tem aqui também, tá? Fica ligado aí que tem muita coisa. E é isso, galera. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal e até a próxima.